Oi, meu povo, tudo certinho aí? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim compartilhar sobre o meu diagnóstico de endometriose com vocês. É algo que eu já compartilhei previamente no meu Instagram, tem até um destaque lá falando um pouco sobre. Hoje eu vim compartilhar sobre a endometriose, o que é a endometriose, quais são os sintomas e quais foram os sintomas que eu senti, como eu descobri e atualmente o que tem acontecido, né? Eu tô fazendo um tratamento e eu vim compartilhar um pouco mais com vocês. Bom, gente, vou falar um pouquinho sobre a endometriose, caso quem esteja assistindo não saiba. A endometriose ela é uma doença crônica caracterizada pela presença do tecido endometrial que reveste a cavidade uterina fora do órgão e afeta de 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva. Ela não tem cura, mas quanto antes for diagnosticada, pode ser controlada e devolver à paciente a qualidade de vida, como seus sintomas podem se confundir facilmente aos de outras doenças. O diagnóstico tende a demorar em acontecer. Muitas mulheres imaginam que as dores intensas que estão sentindo são inerentes ao período menstrual e chegam a demorar anos para buscar uma ajuda especializada. A endometriose é um tecido que era para revestir o útero, mas aí nesse caso, para quem tem endometriose, ela fica fora do órgão. Então ela cria uma película na parede uterina, o que era para produzir sangue e ser rejeitado, expelido, ela prendia, né, fazia ali uma parede e produzia mais, por isso os coágulos. Então isso tudo dificultava de ser despejado e por isso tanta dor. Existem situações como a infertilidade, mulheres que têm endometriose têm mais dificuldade para engravidar. Existem casos quando estão muito graves mesmo, que é necessário fazer a cirurgia e retirar ovários ou útero, né, em alguns casos, por conta do tamanho e da emergência mesmo. Entre os sintomas mais comuns são as dores de cólicas menstruais com muita intensidade, dores durante a relação sexuais, dores, sangramentos intestinais e urinários durante a menstruação e dificuldade para engravidar. Dentre esses sintomas, o que eu mais senti, eu até já compartilhei em algum vídeo aqui, eu vou linkar para vocês, eram as dores menstruais, né? As cólicas que eu tinha e eram absurdas, de fato. Eu cheguei a ir para emergência de hospitais diversas vezes por conta da minha cólica. Muitas delas porque o remédio que eu tomava não surtia efeito, não era suficiente, né? Tinha algumas crises e aí acabava que eu precisava ir tomar intravenoso na emergência. Então minha mãe foi diversas vezes comigo pro hospital. Eu fui diversas vezes pra emergência sozinha, pra depois as pessoas me encontrarem lá, enfim. Já foi descredibilizado, já foi diminuída a minha dor em muitos desses atendimentos. Acredito que muito por conta da falta de informação, mas eu já ouvi uma enfermeira dizer: isso é cólica menstrual, sabe? Como se eu fosse presepeira, como se eu estivesse ali aumentando algo e não. Se você sente dor, se você sente a dor que eu sinto, você sabe como eu, que é uma dor insuportável. E meu último episódio, antes do meu diagnóstico, eu estava no trabalho e algo que estava me afetando muito na minha vida pessoal, profissional, estava afetando meu rendimento, porque às vezes eu estava na empresa ou na minha faculdade, ou no meu colégio, como já aconteceu várias vezes, e eu precisava ir embora mais cedo, eu precisava me retirar, porque eu estava sentindo muito dor. Então, nesse dia, eu cheguei em casa e eu pedi ajuda do meu namorado pra subir, porque eu tava muito mal, e naquele dia eu acreditei que eu fosse morrer de dor, porque era extremamente insuportável.
eu tomava um remédio que o composto dele é o ácido mefenâmico e era o único que estava sendo assim uma bênção na minha vida. Existiam meses que eu tomava e ele dava conta de boa, então eu conseguia viver o mês durante os 5 dias do período menstrual dopada, um atrás do outro, mas conseguia viver bem. Só que existiam meses que eu não tinha o que fazer. E sim, eu já tentei tomar dias antes da menstruação descer, porque eu fazia esse acompanhamento, então eu tinha noção. Mas mesmo assim não funcionava. Quando era o mês de crise, eu sentia dores muito fortes, do tipo, eu vou morrer, e não tinha o que fazer, sabe? Até mesmo a medicação intravenosa na emergência, até que ela fizesse efeito, eu ainda estava sentindo muita dor. Então, nesse dia eu lembro que eu agachei no banheiro e eu deitei olhando pro teto e eu falei com o Bruno, me despedir, porque eu disse pra ele, eu não vou aguentar mais, tá doendo muito. De fato, doía muito, muito. Então esse era um dos meus sintomas principais, a dor intensa. Eu ficava com muita náusea, muito enjoo e por conta da medicação, acredito que um efeito colateral, eu ficava muito aérea, bem, tipo, dopada mesmo, sabe? Então, assim, eram dias péssimos. Bom, então, finalmente, graças a Deus, eu tive condições financeiras, por conta do meu plano de saúde empresarial, para começar a fazer o acompanhamento e descobrir o que de fato eu tinha. Nunca antes eu cheguei tão perto, né? Nunca tinha feito exames tão específicos. Então, é uma coisa que eu preciso compartilhar com vocês. Foi extremamente importante. É assim, essencial. Então, se você, do outro lado, não tem condições de fazer financeiramente, o SUS ele dispõe, né? Disponibiliza os exames, disponibiliza ginecologistas. É um processo mais demorado, um processo mais complicado. Se você tiver apoio da sua mãe, se você tiver apoio da sua amiga, de algum familiar, conte com isso e procure, porque é um processo chatinho, mas é extremamente importante, e faça isso por você. Eu tô gravando esse vídeo literalmente para esclarecer sobre o assunto, porque era algo que eu nunca tinha ouvido falar antes, conscientizar. Eu espero que outras meninas daí do outro lado, que se assistirem meu vídeo, tiverem sintomas parecidos e muitas das vezes familiares, pessoas próximas, romantizam, né? Normalizam como se fosse cólica menstrual. Ah, é super de boa, também já senti isso. E não é. Se for realmente diagnosticado, é uma doença, é algo que vai precisar de tratamento, é algo que você vai precisar dar atenção, vai te ajudar a viver melhor. Então, procure um médico, procure pesquisar de fato o que é. Eu fui para minha primeira consulta com a minha ginecologista e uma das coisas que ela julgou ser, poderia ser o SOP, né? Que é a síndrome de ovários policísticos, mas foi descartada após os meus exames. Existem características físicas para o SOP, mas é descartada realmente após os exames, então descartamos. E aí eu comecei o processo para descoberta, né, para procura, investigação de uma endometriose profunda. Foi um processo muito difícil. Eu fiz exames que eu nunca tinha feito antes, então, e sozinha durante esse processo. Então, para mim realmente foi um desafio. Como boa estudante de jornalismo, eu fui muito comunicativa e tirei todas as minhas dúvidas com todas as médicas, com todos os profissionais que eu passei. Esclareci bastante todo o processo que eu tava vivendo, né? Então, um dos exames que eu fiz foi um abdômen total, que foi onde eu descobri minha pedra na vesícula, por exemplo. Se você ainda não assistiu o vídeo, tem um vídeo aqui da primeira cirurgia que eu fiz na minha vida e foi a retirada da vesícula porque tinha pedras, e foi por conta dessa investigação que eu descobri. Eu nunca tinha tido qualquer sintomas, mas acabei descobrindo por conta desse exame mais específico. E fiz uma transvaginal também. Foram 3 no total, uma ultrassom transvaginal, um abdômen total
e teve mais um, que agora eu não me recordo. Mas foram esses 3 exames. Eu fiz coletas, né, na consulta com a ginecologista, fiz coletas para investigar se tinha bactérias, enfim, toda a parte da minha região íntima. Então, com o diagnóstico, foi muito difícil. A médica, o tempo todo, enquanto estava ali me examinando, ela disse que não estava encontrando e ela me apertava e perguntava onde é que doía. E aí, até que, depois de algum tempo na sala, de fato encontramos a minha endometriose. Ela é muito pequena, por isso demorou tanto, mas conforme a médica falou, ela só tinha 2 milímetros, mas era o suficiente para causar o estrago estava causando. Depois eu levei o resultado dos exames para minha médica e ela me explicou um pouco mais como é que funciona a endometriose no organismo de um paciente, falou um pouco sobre o tratamento também. E eu descobri também que existe um tratamento que é através de uma dieta com alimentação anti-inflamatória, porque isso também influencia muito nesse processo. Para quem tem endometriose, a alimentação influencia muito. Então, depois de descobrir meu diagnóstico, até hoje eu pesquiso muito e converso muito para entender tudo e saber como me ajudar. E então, conversamos sobre o meu tratamento. Meu tratamento atual é com um medicamento, ele é um hormônio, um progesterona. Ele me impede de menstruar. A médica conversou comigo e me explicou que as minhas cólicas eram devido à minha produção de sangue. Então, enquanto eu continuasse produzindo, eu ia continuar sentindo dor. Por isso, eu precisei suspender a minha menstruação. É algo que tem mexido comigo diretamente, né? Foi difícil, foi algo que assim que eu entrei na sala para conversar com ela, eu esbocei, eu disse, eu não tenho interesse nenhum em impedir minha menstruação, não tenho interesse nenhum em tomar anticoncepcional, hormônio, mas estava ciente que se realmente eu fosse diagnosticada, eu iria precisar fazer também. Então hoje é o meu tratamento atual. Eu tô tomando um remédio chamado Dioste. Tenham muito cuidado com isso. Não estou indicando pra ninguém, só estou esclarecendo. E um dos sintomas, vou ler alguns efeitos colaterais aqui do remédio, do tratamento que eu tô fazendo. O aumento de peso, a maioria dos anticoncepcionais, dos hormônios que a gente toma, tem como efeito colateral humor deprimido, problemas para dormir, nervosismo, falta de libido, humor alterado, dor de cabeça, enxaqueca, náusea, dores abdominais, gases, barriga inchadas, vômitos, acne, perda de cabelo, dor nas costas, desconfortos na mama, cistos de ovários e ondas de calor. Esses são alguns dos efeitos colaterais desse remédio. Sobre fertilidade, foi algo que quando minha médica conversou, eu até disse pra ela, não, mas eu não tenho nem interesse em engravidar, então, isso não me afeta. Corta para a Mônica, semanas depois em casa, refletindo sobre. Triste, chorando, pensando, e se um dia eu quiser engravidar? A minha médica, ela me disse que existem 3 situações. Uma, da mulher que fez o tratamento por anos, porque infelizmente não tem cura, então a gente vive de tratamento. Então, a mulher que fez o tratamento por anos e para engravidar, ela precisa fazer tratamento de limpeza do organismo para conseguir. Então, pode ser que de primeira essa mulher consiga, né? Eu tive um relato de uma pessoa próxima que passou por todo esse processo, ficou anos fazendo tratamento e quando precisou tentar engravidar, no primeiro mês de tentativa ela conseguiu já de limpeza do organismo. Então, realmente é muito individual, vai de cada organismo. A segunda é que a pessoa pode fazer o tratamento de limpeza por meses e ficar durante meses tentando de fato engravidar. Pode ser rápido, mas pode ser demorado. E a terceira é que de fato isso pode causar uma infertilidade e talvez essa pessoa nunca consiga engravidar. Então é algo muito delicado mesmo.
e precisa ser acompanhado por um médico, feito todos os passos realmente, se você de fato quer ser mãe e tiver o diagnóstico. Eu já tenho 7 meses de tratamento, eu comecei o tratamento em março. Em março eu não menstruei, em abril eu menstruei e eu senti muita dor. Logo depois eu fiquei tranquila. Quando foi em junho, eu tinha me organizado para comprar o remédio quando meu cartão virasse. Em julho, na verdade. E pra quê? Porque ele terminou antes e eu esperei o período para comprar, porque não é tão baratinho e eu tenho que comprar a cada 30 dias. E me ferrei, porque acho que durante esse processo que eu não tomei, o meu organismo estava se preparando para menstruar, enfim. E eu menstruei e eu senti muita dor e foi muito difícil, eu me arrependi amargamente. Então agora acabou, comprei outro. E se não, fazendo estoque. Mas enfim, coisas que eu queria esclarecer. Dos efeitos colaterais. Eu ainda sinto muito enjoo, mesmo após 7 meses. As náuseas por conta do remédio. Aumento de peso visível é algo que tem me afetado muito psicologicamente também, porque eu já tenho predisposição genética, então quando a gente tá tomando mais uma bomba, botando uma bomba pra dentro, porque sim, eu considero uma bomba, aí fica difícil, né? Fica difícil. Enfim, iniciei um acompanhamento com endocrinologista, com nutricionista, para entender também um pouco sobre meus hormônios, para ver o que é que eu posso, né, fazer para ajudar, e voltei a fazer atividade física. Precisava urgente. Então, esse é um dos sintomas: náusea, aumento de peso. Às vezes eu tenho irritabilidade também. A libido é algo que, tipo, eu tô precisando me esforçar, porque de fato você se sente um pouco distante disso, sabe? Enfim, acho que no mais é isso. Acne um pouquinho, coisa que eu não tinha, e uma vez ou outra aparece aqui algumas nas costas, na ponta do nariz, que eu fico pensando, tipo, amada, depois de velha. Mas aí eu lembro o que é que eu tô fazendo, né? Enfim, nunca quis fazer tratamento com hormônio, nunca quis tomar anticoncepcional, sei dos riscos e isso me preocupa muito. Mas hoje, diante da minha situação, é algo que está ao meu alcance, porque eu não preciso fazer cirurgia por conta do tamanho. E a médica me explicou que a gente vai fazer um teste com o tratamento. E daqui a um tempo eu vou retornar, vamos fazer novos exames e entender como que o meu organismo funcionou com esse tratamento, como que a endometriose recebeu, se evoluiu ou não, pra gente saber as cenas dos próximos capítulos. Estou estudando sobre a dieta anti-inflamatória. Eu vi relatos de pessoas que fizeram, que usaram como um tratamento, né, somente, e tiveram resultados positivos, porém levou um tempo esse processo. Então, querendo ou não, a pessoa ainda passou, né, pelo processo de sentir dor, de todos os sintomas, até de fato o organismo aceitar e responder aos novos hábitos. Mas é algo que me interessa muito, estou estudando sobre. Aqui na Bahia existe o NEF, que é o Núcleo de Endometriose e Fertilidade, que faz o acompanhamento específico, especializado para pacientes com diagnóstico. No Brasil existe o SBE, que é a Associação Brasileira de Endometriose e Ginecologia. É um núcleo que tem vários especialistas sobre o assunto e ainda é uma doença muito investigada, muito pesquisada, porque existem ainda muita coisa sem resposta e muitas perspectivas de novos tratamentos. Então, eu tenho acompanhado desde então todas as informações, todas as atualizações e procurado um especialista na área para acompanhar o meu caso, para ver se de fato, porque, né, tudo isso depende do organismo também, o tratamento com a dieta anti-inflamatória pode me ajudar, me auxiliar e, quem sabe, manter somente. Então é isso. Esse vídeo ficou um pouco extenso, mas eu precisava que ele ficasse mais completo, explicativo, porque eu
Até então eu tenho 25 anos, nunca tinha ouvido falar, eu menstruo desde os meus 15 anos, então são 10 anos nessa vida, são 10 anos sofrendo, são 10 anos passando por muitas situações que eu não desejo a ninguém e eu espero muito que se você estiver passando por isso, que esse vídeo seja esclarecedor, que gere aí pulgas atrás da orelha, que você realmente pesquise e busque um médico. Eu espero que o diagnóstico negativo não fique na dúvida, não fique no achismo, busque esclarecimentos. Se não você, mas alguém próximo, que você acha que tem sintomas similares, que você acha que pode receber esse vídeo e ser esclarecedor, encaminhe esse vídeo. É sempre interessante lembrar que nem todo organismo é igual, por isso que cada diagnóstico é analisado individualmente. Então pode ser que eu tenha tido esses sintomas, mas outras pessoas tenham outros, mais fracos, mais fortes, mais sintomas, menos sintomas, porque eu li uma lista e eu tive alguns só, não todos. Então, realmente precisa ser pesquisado, precisa existir um diagnóstico e eu espero que realmente seja esclarecedor para muitas. Deixem aqui nos comentários se relatos de vocês e até mesmo se vocês fazem algum outro tratamento, se não esses que comentei, compartilhem comigo para quem sabe eu possa levar para o especialista e tentar também. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem o seu like que me ajuda e também o YouTube entrega para mais pessoas. Deixe seu comentário se tiver o que agregar, o que acrescentar. Compartilhe para as pessoas, para mulheres que podem ser alcançadas também através desse vídeo. Um cheiro. Tchau, tchau.